Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe, que a palavra de Deus possa continuar falando ao seu coração. Nós estamos terminando a carta de 1 aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, agora no seu capítulo 5. E vamos pensar nessas orientações finais, do verso 12 até o final, onde Paulo vai falar com a igreja de Tessalônica. No verso 12 a gente vai ver assim: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então, Paulo está chamando a atenção dos irmãos daquela igreja de terem mais alta consideração os seus líderes. Como é importante nós zelarmos, respeitarmos e darmos honra aos nossos pastores, a darmos honra aos nossos líderes de ministérios da igreja, ao nosso professor de escola bíblica. Como é importante que o líder seja tratado como deve ser tratado. É muito triste quando a gente vê cenários onde o líder, além de não ser reconhecido, ele ainda é desonrado com a atitude dos liderados. Ele é desprezado, se sente desprezado pela atitude daqueles que são os seus liderados. É muito difícil para uma situação de quem está servindo não receber respeito pelo seu serviço, o amor pelo seu serviço, a admiração pelo seu serviço. Então, Paulo vai dizer para a igreja de Tessalônica: ame, respeite e tenha em mais alta estima. Esse irmão é importante, querido, e ele tem nos abençoado. Que nós, como igreja, sempre reconheçamos os nossos líderes e demos a eles o máximo da nossa disposição e amor. Paulo ainda vai continuar dizendo aos irmãos: olha, exortamos vocês a que advirtam os preguiçosos, confortem os desanimados, auxilie os fracos e seja paciente com todos. Então parece que Paulo está falando de um público específico aqui que a gente sabe que é difícil na igreja. Quem? O crente que não quer fazer nada, ele só quer ser servido. Ele está lá, mas ele só quer receber. Olha o que Paulo vai dizer: exorte o irmão que é preguiçoso. Fala para ele: aí filho, vamos trabalhar, tem obra na igreja, tem ministério parado e você não está fazendo nada. Você pode contribuir. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. Sirva, use para a obra de Deus, mas não fique parado. Nós temos que exortar os ociosos. Paulo está dizendo para a igreja fazer isso. Então a igreja precisa tomar cuidado de observar um ao outro e se cuidar. E se exortar. Isso é bom. É bom que a gente possa olhar para o irmão e falar: olha, eu acho que você poderia agregar muito naquele ministério. Eu acho que se você pensar, dispor do seu tempo, renunciar, estar aqui para trabalhar nesse ministério, você vai ser uma bênção. É importante a gente fazer isso na igreja. Ainda ele vai falar: conforte o desanimado e auxilie o fraco. Nós precisamos ser, irmãos, como igreja, esse auxílio para aquele irmão que precisa, esse conforto para quem está desanimado. Nós temos os nossos dias, as nossas fases. Até como pastor, nós podemos viver um momento desanimado. E como é importante que a igreja se enxergue nessa sua realidade. Olha, aquele irmão precisa de ajuda. Aquele irmão tá mal. O que está acontecendo? Meu irmão, você precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? Você precisa de oração? Você precisa de algum tipo de ajuda, algum tipo de orientação? Nós precisamos confortar aquele que está desanimado e auxiliar aquele que é fraco. E quando a gente fala de auxiliar aquele que é fraco, nós temos pessoas na igreja que não precisam de tanta ajuda, mas nós temos outras em que a gente precisa de ajuda dobrada. Nós precisamos exortar a paciência com esse irmão. É que ele ainda vai dizer nesse verso. Ele vai dizer assim: seja paciente para com todos. Esse irmão que é fraco, esse irmão que necessita de mais ajuda, nós precisamos ter paciência com ele. É muito fácil ser paciente com quem é uma bênção na igreja. Mais difícil é ser paciente com esse que é mimizento, que chora por qualquer coisa,
que arruma intriga e confusão por qualquer coisa, essa pessoa a gente tem que ser paciente. E a gente precisa exortá-la sim, mas também tratá-la com amor, tratá-la com paciência, tratá-la com cuidado. É difícil falar disso? É realmente muito difícil, porque existem muitas nuances, existem muitas circunstâncias e muitas situações. Mas nós precisamos orar a Deus em cada uma delas para que a gente possa restaurar a vida daquela pessoa que é fraca, que muitas vezes é ociosa e está desanimada. Que possamos ser esse elemento de bênção nas nossas igrejas. Paulo está exortando a igreja a isso. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Seja sempre bondoso uns para com os outros e para com todos. Observe, Paulo está falando de um contexto de dentro da igreja. Não retribua seu irmão com o mal. Seu irmão foi grosso com você na igreja, faz o bem para ele. Chama ele depois e fala, irmão, não gostei, eu acho que você não precisa falar desse tom, não precisa falar dessa maneira. Pague com o bem na casa de Deus. Se todos fizerem isso uns para com os outros, nós conseguiremos viver em harmonia e, consequentemente, em unidade. Paulo está dizendo, seja sempre bondoso uns para com os outros e para com todos. E aí ele vai falar do testemunho para fora, né? Além disso, além da igreja, uns para com os outros, para com todos, nós precisamos ser bondosos. Mas é importante que uns para com os outros a gente tenha cuidado de não retribuir mal com mal, porque nós vamos ser tentados a isso. Nós vamos ser tentados a dar uma palavra atravessada, nós vamos ser tentados a criticar o irmão, nós vamos ser tentados a querer excluir o irmão, nós vamos ter tentações estando dentro da igreja que a gente pague com o bem, que a gente retribua com o bem, que a gente seja paciente, que a gente ame. Nós precisamos pensar dessa forma. Ainda dizendo, nós vamos ver no texto, alegre-se sempre, ore continuamente. Então nós precisamos estar em constante alegria, orando, vivendo essa realidade de estar sempre lembrando as coisas na presença de Deus. Nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor. Nós temos dias, irmãos, temos dias mais difíceis, dias piores, mas nós precisamos entender que Deus nos chama para viver essa vida de alegria. Deus nos chama para viver essa vida de contentamento nele, no que ele faz, no que ele opera na nossa vida. Nós somos chamados a esse mandamento de nos alegrar. Lembre-se, a alegria é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então nós precisamos estar cheio dessa alegria que vem de Deus. Alegre-se sempre. Ore continuamente. O cuidado espiritual passa por uma vida de constante oração todos os dias. Nós não podemos negligenciar isso. Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica. E dê graças, seja grato em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para com vocês. Essas exortações são muito importantes, irmãos, porque se a gente aplicar tudo isso, a gente vai ter uma vida saudável cristã. Se a gente é grato por tudo que Deus permite que a gente viva, todos os processos, todos os projetos que Deus permite na nossa vida, a gente vai conseguir viver uma vida olhando para a centralidade de Cristo, agradecendo pelo que a gente tem, tendo contentamento, e nós nos seremos, então, alegres e felizes em Deus, não no que o mundo pode dar. Porque nós, como seres humanos, nós somos tentados a olhar para as coisas do mundo, a pensar naquilo que vem do mundo. Mas Deus nos chama para viver pela fé olhando para Cristo. Não apague o espírito, não trate com desprezo as profecias. Põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Quero pensar sobre esses versos com você. Não apague o espírito, está falando sobre extinguir o espírito. Talvez esteja assim na sua versão, aí em 1 Tessalonicenses 5,19. É o crente que ele não dá lugar, ele não dá liberdade para o Espírito Santo atuar em sua vida. Então essa é a ideia do não apagueis o espírito. Nós precisamos todos os dias mortificar a nossa carne e vivificar o nosso eu interior. Esse eu transformado por Cristo. Mortificar o eu carnal e vivificar esse espiritual, orando. Por isso orar continuamente, porque esse eu espiritual vai continuar lutando. Mas quando eu não oro, quando eu não busco o Senhor, eu não permito que o Espírito Santo opere na minha vida e use a minha vida como instrumento.
para abençoar outras vidas. Não trate com desprezo as profecias. Aquilo que Deus disse nas palavras, ele vai cumprir. Creia, espere, confie no que Deus está fazendo por meio da sua palavra na sua vida. Põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. E aí é interessante, toda pregação que a gente recebe, toda palavra que a gente recebe, a gente precisa analisar tudo, reter aquilo que é bom e aplicar na nossa vida. E ser prudente nesse sentido. Afaste-se de toda forma de mal. E aí já é o chamado à santificação. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma, corpo de vocês seja preservado irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Aquele que chama é fiel, fará isso. Então, antes das saudações finais, a gente vai ver Paulo nos chamando a igreja e, consequentemente, a nós, a essa vida de santidade. Afaste-se do mal, santifique-se no Senhor. Todas as coisas não são lícitas, amados, e muitas das coisas que são pecado, às vezes a Bíblia não expõe de uma forma clara para nós. Mas nós precisamos entender aquilo que escandaliza, o que não escandaliza, o que é coerente, o que vai ser mal visto. Nós precisamos ter tudo isso em consideração. Porque aquilo que a gente escolhe praticar vai reverberar na forma com que as pessoas nos veem e se elas veem Jesus em nós. Possam todos ver Jesus em nós. O nosso propósito de vida é glorificar a Deus. Como que eu faço isso? Com Cristo sendo visto e celebrado em minha vida. Mas se eu vivo para mim, se eu só penso no eu, se eu desprezo a palavra de Deus, se eu desprezo um momento devocional desse, se eu não me aplico e me aprofundar na palavra, eu não desenvolvo. Então que você possa continuar crescendo na sua vida cristã. Saudações finais, irmãos, ore por nós. Saúdem todos os irmãos. Diante do Senhor encarrego essa carta. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós terminamos então a carta de Tessalônica, a primeira Tessalônica, aos Tessalonicenses, e nós voltaremos também para trazer em breve segunda Tessalonicenses. Que Deus te abençoe, que você possa continuar desenvolvendo sua vida. E se você precisa de oração, comente aqui nos comentários um pedido de oração, curta, se inscreva, compartilhe, vamos abençoar vidas, vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique com Deus.